Bom, pessoal, futurismo competitivo. Essa é a pergunta que o Gustavo me fez. O que é, futurismo competitivo? Bom, vamos lá. Vivemos hoje, nesse novo século, a passagem do que a gente pode chamar de futuro certo para um futuro incerto. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Se a gente olhar aí para a tradição, né, os nossos avós, nossos pais, nossos bisavós para os nossos pais, etc. Tal, a vida mudou. Muita coisa se alterou. Mas os negócios, as empresas, né, o ritmo, a velocidade das inovações eram mais ou menos palatáveis. Então a gente poderia dizer que a gente viveu durante um longo período uma espécie de futuro certo, futuro incremental, no máximo em alguns setores um futuro radical. Então, o que acontece? A chegada da internet tem dois fatores aí que a gente trabalha que são importantes aqui para nossa maneira de pensar. Primeiro, nós tivemos o maior boom demográfico da história do Sapiens nos últimos 200 anos. Bota aí 200 e poucos anos. A gente sai de 1800 com 1 bilhão, vai para 7. O Brasil sai de 30, vai para quase 210 milhões. Aumenta 7 vezes em 100 anos. Muita gente não para pensar, e nas palestras que eu faço, pouca gente consegue me dizer o número redondo, não se ensina isso na escola, qual era a população em 1800, ninguém sabe. Qual era a população do Brasil em 1900, ninguém sabe. 1 bilhão e 30 milhões. As pessoas não sabem, porque são fatores invisíveis. É aquela ideia do aquário em que você vai mudando a água e o peixe não consegue enxergar a água. Conforme você vai aumentando a população, você vai aumentando a complexidade. A complexidade, né? Existe a complexidade quantitativa e qualitativa e você então começa a ter problemas. Então tudo isso vai estourar agora nesse novo século com a chegada do digital. O digital, ele traz novos canais, que é o que a gente tem hoje em termos de transparência, todo mundo falando com todo mundo mundo sabendo de tudo, e tem também o aspecto da linguagem. Você introduz uma nova linguagem que você consegue gerar uma confiança de massa, né? Uma confiança digital de massa. É o que a gente vê no Uber, é o que a gente vê no Airbnb, é o que a gente vê no Mercado Livre, quando você consegue comprar algo num lugar de um cara que você nunca viu, no interior do estado que você nunca foi, e o cara te manda porque ele sabe que ele vai ser avaliado e ele não quer perder a avaliação positiva. Então tudo isso aconteceu de maneira muito rápida. A gente está vivendo hoje, né, a chegada de um novo modelo administrativo, uma nova forma de comando e controle e um surto de inovação. Então esse é o cenário que o mercado está vivendo hoje. A maior parte das pessoas que está tentando analisar o futuro não vê do jeito que eu estou falando, mas esse é o cenário. Então você tem um surto de inovação, você tem um surto de investimento, você está se falando de empreendedorismo o tempo todo, você está percebendo que o que sai num determinado país rapidamente chega aqui, você pode comprar lá fora, as pessoas estão negociando o tempo todo, né? Eu, por exemplo, tenho feito aqui uma escola e eu faço atendimento de gente no Brasil e fora do Brasil, e isso está acontecendo geral. Isso aqui há 5 anos atrás era impossível, e hoje a gente está viabilizando uma série de produtos e serviços nessa área. Então, existe uma mudança. Então, nós não estamos falando de futurismo competitivo. Quando a gente fala de futurismo competitivo, não é uma coisa assim, o modismo, sei lá, o que eu vou fazer na minha vida? Vou fazer futurismo competitivo. Não, é uma demanda que surge. Quando a gente tinha no passado, e a gente vai ver movimentos parecidos com esse no passado, chegada de novas mídias, você tem a figura dos filósofos, a figura dos artistas. São as pessoas que antecipavam, né, o artista na produção e os filósofos na concepção de novos paradigmas, que a filosofia sempre está trabalhando com os paradigmas mais abstratos, preparando a nova civilização. Então, hoje, o futurista ele vem substituir um pouco o filósofo, né? Ele vem ocupar um espaço na sociedade de entender o seguinte: quais são as grandes mudanças que estão acontecendo, né? Quais são os paradigmas que a gente tem que rever, quais são o que está mudando de maneira conjuntural, estrutural na sociedade e por que a gente não está conseguindo enxergar tudo isso. Então o futurista, ele na verdade, ele trabalha com vários níveis diferentes. Ele trabalha com o nível da filosofia, em que ele tem que ver quais são as mudanças filosóficas que
que a gente tem que passar para entender o novo século. Ele trabalha no nível da teoria, quais são as mudanças de teoria, quais são as forças que a gente não conhecia, demografia, mídia e formas de comando e controle, modelos de mudança na administração quando a gente faz mudanças de mídia. Depois a gente então tem a coisa mais importante, e aí que vem a palavra competitivo, que é a metodologia. A gente trabalha dentro de um sistema de pensamento, de um edifício que a gente chama de edifício do pensamento, né? E aqui no caso a gente trabalha com antropologia da sobrevivência, o estudo de como um ser humano sobreviveu ao longo do tempo, e a gente então tem as camadas. A camada principal, a camada da filosofia, a camada da teoria, para chegar na metodologia, para resolver um problema. Qual é o problema? Ajudar pessoas, profissionais e organizações a sobreviver e competir nesse novo cenário. Então, quando as pessoas, e a gente até em alguns episódios do Resumo Cast, que às vezes até o Gustavo falava para mim, e qual é a aplicação prática? Eu digo assim, a filosofia tem uma aplicação prática porque faz alteração na teoria. A teoria tem uma aplicação prática porque é ela que define a metodologia. E a metodologia tem uma aplicação prática porque a partir da metodologia você vai para o operacional. E do operacional você chega no problema, são 5 andares. Qual é o problema? Competir nesse novo mercado. Você precisa de uma metodologia. O que eu faço? O que uma organização tradicional tem que fazer? Continuar trabalhando internamente ou criar uma área separada? Criou uma área separada? O que vai fazer nessa área separada? Mas então por que tem que fazer isso? Então quais são as forças que se modificaram? Em teoria, filosofia. É um sobe e desce. Então o futurismo, quando a gente está falando de futurismo com F maiúsculo, a gente está falando de análise das grandes mudanças que a sociedade está passando para que a gente possa entender o que vai vir. E o competitivo é justamente para mostrar que não é um futurismo para fazer filme do Discovery, não é um futurismo para passar no cinema, agora a gente vai ter um drone que sobe, e agora a gente vai ter um carro, e agora a gente vai andar nas nuvens, agora vai dar a volta no planeta, vai custar tanto. Isso tudo é o que a gente chama de modismo. São as coisas da moda, são coisas que vão acontecer no que vem, vão acontecer daqui a 2 anos. O futurismo competitivo, ele precisa de uma base conceitual muito forte, porque a gente tenta apontar por que a civilização está mudando, para onde a civilização está mudando, quais são as macro tendências dessa civilização e para que a gente pode, e o que as pessoas podem fazer. Então futurismo competitivo, porque tem um foco, tem um problema. Qual é o problema que a gente estava começando? O problema as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo nesse novo século. Por que elas não conseguem entender? Porque nós estamos vivendo uma macro conjuntura, mudando bases importantes na sociedade. E a gente não tinha noção que essas forças existiam e que elas são capazes de fazer as alterações que a gente está fazendo. A gente não percebia a demografia como uma força, não percebia que as mídias alteram a civilização e que as mídias modificam o modelo de comando e controle. Essa é a missão do futurismo competitivo. Ajudar as organizações a enxergar e ver o que elas podem fazer. Se você quiser mais informação sobre futurismo competitivo, você me manda um zap 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Pô, quero ser bimodal, quero conhecer esse tal de futurismo competitivo que você falou agora nesse episódio. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema de futurismo competitivo, pode escutar os episódios da 2ª temporada, número 3, que é o Administração 3.0, sobre o livro do próprio Carlos Nepomuceno. Mais dicas sobre futurismo competitivo no livro Cybercultura, do Pierre Levy, que é o episódio 42 da 2ª temporada, e o livro Otimista Racional, do Matt Ridley, episódio 57 da 2ª temporada. Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.